Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Saúde, paz e ó, aquele beijo. Gente, eu, como sempre, com meu cérebro acelerado, eu fico buscando certas coisas para mim ter entendimento, sabe? Às vezes eu vou no Google para mim buscar um fato sobre algum acontecimento imediato que teve, alguma mulher que sofreu algum abuso, alguma criança que também sofreu algum abuso. Eu consigo dentro do Google achar ali um nome, a data de nascimento, endereço, como foi o fato, sabe? Eu consigo achar lá e trazer aqui e narrar com as minhas próprias palavras aquilo que eu procurei ali no Google. Pessoas inteligentes também fazem isso, sabe? Elas vão no Google, elas lêem muito, mas não conseguem guardar tudo na memória. Então, às vezes, é preciso que elas vão no Google para lembrar um fato que elas leu, mas elas não têm um HD. Então, a cabeça não consegue guardar tudo. E o Google se tornou o pai dos burros, mas ele ajuda. Só que hoje eu amanheci com a vontade de saber, de conhecer, de poder explicar quem é Deus. O Google não vai me ajudar. Nem abrir, nem fui lá olhar. Porque no máximo que o Google vai me dizer é que Deus é Yeshua, Jeová, Javé. Nem sei se ele vai falar isso. Mas eu quero saber quem é Deus. Quem é Deus? Então eu lembrei de algumas canções, sabe? Algumas canções, uma que fala que Jesus é uma luz, outras que fala que ninguém explica Deus. Ai, eu preciso tanto saber quem é Deus, sabe? Eu nunca li a Bíblia toda, nunca. Não consigo guardar versículos, não consigo guardar capítulos e não senti vontade de ler a Bíblia toda, não. Eu leio tantos livros que eu já li, mas a Bíblia eu nunca senti vontade de ler, principalmente aquele capítulo, livro, números, né? Nossa, deve ser entediante ler a genealogia de Jesus. A minha genealogia para no meu avô. Ai, mas eu preciso hoje saber quem é Deus. Eu queria poder explicar quem é Deus, sabe? Porque Tomé, para acreditar que Deus existia, que Jesus ressuscitou, ele foi lá e tocou nas chagas de Jesus para saber que existia um Deus. O homem, o homem fez várias imagens de Jesus, vários rostos. Uns, Jesus tem o cabelo claro, os olhos azuis, a pele bem clara. Outros colocaram Jesus numa cruz para mostrar ali o sofrimento dele. E é por causa disso que nós existimos. É por causa disso que nós devemos perdoar, amar. Mas não é isso que eu queria dizer hoje, não. Eu queria saber, eu queria poder explicar quem é Deus. Eu parei mais cedo e fiquei pensando com meu cérebro acelerado. Quem é Deus? Quem é Deus? Aí eu escutei isso, olha, o canto dos pássaros, eu senti o vento, eu senti o cheirinho do café que eu estava fazendo, eu olhei a minha cozinha, o lugar de comunhão. Mas não, isso não é Deus. Deus é alguma coisa mais forte, Deus tem que ser algo muito mais forte do que isso. E eu tento, dentro de mim, procurar dentro de mim, dentro desse cérebro acelerado, quem é Deus. O Google podia me ajudar, mas não. Ele vai complicar mais a minha cabeça. Minha cabeça, minha cabeça. Muitas pessoas falam, quando está explicando algumas frases da Bíblia, fala que na Bíblia, na maioria das vezes, quando está escrito ali, a cabeça, não, o coração.
está se referindo à cabeça. Então, Deus pode estar na minha cabeça. Deus pode ser os meus pensamentos. Deus é um sentimento. Deus é um sentimento. Peraí, mas se Deus é um sentimento, alguém colocou esse sentimento dentro de mim. Eu nasci sem saber de nada. Quem foi que me deu Deus? Meu pai, minha mãe, minha catequista, meu padre? Quem foi as pessoas que foi colocando Deus dentro da minha cabeça? Quem é que fez eu acreditar nesse Deus? Quem é? Deus é um sentimento. Será que Deus é um sentimento? Por eu sentir tudo que as pessoas me disseram, eu passei a ter fé e a confiar e acreditar que Deus existe. Mesmo sem ver, sem tocar como Tomé, sem olhar no Google, sem ler a Bíblia. Deus é um sentimento. Nós podemos sentir Deus. Peraí, tem uma passagem que alguém me explicou, um amigo qualquer, não lembro agora o nome. Ele estava falando sobre a multiplicação dos pães. Ele disse que foram ali 5 peixinhos, não, 5 pães e 3 peixinhos. Eu não preciso saber de tudo. Eu preciso saber que tinha pão e peixe. E teve a multiplicação, e que eram muitas pessoas, e que muitas pessoas se alimentaram disso. Aqueles pães, aqueles peixes, era um pedacinho de Deus. Jesus estava entregando para cada um daquelas pessoas, naquele momento, um pedaço de Deus. O que elas precisavam naquele momento, elas estavam com fome. Então, Jesus matou a fome deles através dos pães e dos peixes. Deus é o que a gente precisa no momento acreditar. Se eu acreditar naquele momento de aflição, Deus age. Então, Deus é o meu pensamento. Então, Deus é meu amigo. Deus é meu vizinho. Deus é meu padre. O pastor que eu gosto tanto. Deus são pessoas. Deus são pessoas, aquelas que nos ajudam quando nós menos pensamos que podemos sair de algo, que a gente não consegue ver o final feliz. Vem uma pessoa e fala pra gente uma frase e parece que aquilo nos acalma, aquilo nos tranquiliza. Deus está em cada um de nós. Deus está em cada um de nós. Eu respirei agora, Deus. Olha, Deus é meu respirar. Eu não preciso saber quem é Deus. Se Ele é uma luz, se Ele tem um rosto, se Ele está pregado numa cruz. Eu preciso sentir Deus. E pelo que eu sei, Deus é a bondade do ser humano. É a caridade do ser humano. É o agir do bem do ser humano. Não é só isso, não. Às vezes, as pessoas falam coisa que nos deixa chateada. Mas ali, naquele momento, se a gente calar e ficar em silêncio, a gente consegue encontrar Deus também. Quando alguém fala algo que te chateia ou que te deixa questionar, você encontra Deus também. No momento que você começa a refletir se aquilo que Ele disse para você vai entrar no seu coração, que eu descobri que é a mente, ou se você vai deixar aquilo passar. Você vai acabar esquecendo. Tem tanta coisa para viver no mundo. Hoje eu tenho que viver o meu dia. Mas eu queria descobrir quem é Deus. Eu queria descobrir. Acho que é por isso que eu nunca li a Bíblia inteira, porque eu gosto de ver as pessoas falar
a forma que elas falam de Deus, como elas entendem quem é Deus. Cada um entende Deus de uma forma, cada um entende Deus de uma maneira. Eu gosto de escutar a forma que eles entendem quem é Deus. Mas para mim, quem é Deus? Eu, Ronilda, quem é Deus para mim? Eu, com os meus pensamentos acelerados, não consigo explicar a Deus. Ah, tem uma canção que fala isso, né? É muito fácil dizer. Mas quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Você consegue explicar Deus? Eu lembro mais de Deus nos meus momentos de aflição. Nos meus momentos de alegria, eu quase não lembro de Deus. Mas se Deus é um sentimento, Deus é amor, Deus é caridade, Deus é fé. Mas Deus é raiva, é mágoa, é angústia, é dor. Deus é aquilo que nós sentimos. Mas o sentimento, ele sempre é para alguém. Então, Deus é algo que eu sinto pelo meu próximo. Se eu amo o meu próximo, se eu faço algo de caridade para o meu próximo, aquele próximo é o meu Deus. Mas se eu magoo, se eu sinto raiva do meu próximo, ele também é o meu Deus? Deus é um sentimento. Deus é um sentimento. Deus é aquilo que nós sentimos. Deus é aquilo que nós falamos. Deus é aquilo que nós vivemos. Deus é aquilo que nós pensamos. Deus é os nossos pensamentos, as nossas aflições, as nossas dores, as nossas alegrias. Deus está na casa daquele que eu cuido e daquele que eu também não cuido. Deus está naquele que eu amo e naquele que eu não amo. Deus estava dentro do barco, lembra na multiplicação do pão? Quando os discípulos voltaram para o barco e só tinham um pão, e eles pensaram e perguntaram para Deus, para Jesus: "E mestre, o que nós vamos comer?" Eles tinham lá o pão da vida. No momento, a única coisa que aqueles discípulos precisavam era de ouvir Jesus. Ai, meus pensamentos acelerados. Acho que é por isso que eu não falo muito de Deus. Porque eu vejo Deus no universo. Cada coisa que eu olho, cada coisa que acontece, para mim é um sinal de Deus. Quando eu estou no hospital e alguém fala algo que me agrada, é Deus falando. Quando alguém fala algo que não me agrada, é Deus falando. Porque eu lembro de um ditado que se fecharem uma porta, Deus abre uma janela. E se eu estiver num cômodo sem porta e sem janela? Por onde Deus vai entrar? Então Deus é um sentimento. Ele vai estar comigo nos meus pensamentos, na minha forma de agir, na minha forma de ser pro próximo. Até quando eu tô com raiva. Até quando eu tô com raiva. Eu tô falando de Deus. Se um filho meu faz algo que desagrada, que eu sei que ele vai correr algum perigo, e eu brigo com ele ali naquele momento, eu tô falando de Deus. Porque eu só vou ser brava e agredir alguém porque, na verdade, eu amo e me preocupo com essa pessoa. Porque se eu não me preocupar, eu deixo pra lá. Mas Deus não. Deus, se for preciso, Ele quebra minha perna, mas não me deixa cair no barranco. Não, naquele precipício, não. Mas Deus veio pelas ovelhas dele e a de outros apriscos. Então Deus veio por mim também. Deus ama os gentis. Nós somos gentis. Ai, são tantas explicações que me dão de Deus.
E eu realmente não sei explicar quem é Deus. Eu sei que Ele é um sentimento. Ele é um sentimento. E outra coisa, Deus não é gente. Não. Quando eu digo que Deus não é gente, porque se Deus fosse gente, Ele agiria como gente, né? E a gente é tão falho, a gente é tão pecadora, a gente é pó. Deus não, Deus é uma grandeza, Deus é uma luz, Deus é o sol, Deus é a estrela, Deus é algo que nós não podemos tocar, nem olhar. Mesmo se esses profetas dizem que falam com Deus, que conversam com que Deus me disse, Deus deixou de dizer. Na verdade, ninguém consegue olhar a face de Deus. E o ser humano passa o tempo todo querendo olhar dentro dos olhos de Jesus, de Deus. Eu mesmo, quantas vezes eu falei que eu sou a menina de Jesus, a menina dos olhos de Jesus. Eu nem sei a cor dos olhos de Deus. Eu falo que eu sou a menina dos olhos de Deus. Como eu acho que eu sou um ser especial, né? Mas me vem uma frase que um filho meu me disse uma vez. Mãe, a senhora não é tão especial. A senhora não é um ser único. A senhora pode ser inteligente, mas a senhora não é um ser único. A senhora não é uma pessoa tão especial. E eu preciso acreditar nisso. Porque para Deus, todos nós somos especiais. Os bons, os maus, os maus também são especial para Deus. Aquelas pessoas que fazem o mal, ela faz para aquelas que eles odeiam. Mas aquelas pessoas que elas amam, elas protegem como um leão. Então elas também têm Deus. Nossa, Deus é tanta coisa. E acaba que Deus é um mistério. Eu acho que por isso que eu nunca li a Bíblia. Eu não preciso ler a Bíblia. Será que eu preciso? É um livro lido por milhões de pessoas. É o livro mais lido no mundo, é a Bíblia. Eu nunca li a Bíblia inteira. Li tantos livros. Vi tantos filmes. Mas e se eu ler a Bíblia e for igual aos outros livros que eu li? Porque eu leio livros que eu acho tão bom, um enredo tão emocionante, tão legal. E eu recomendo aquele livro para alguém. Eu repasso o livro, sabe? E a pessoa lê e não tem o mesmo sentimento que eu. Então, até para ler, eu tenho que ter um sentimento sobre aquilo que eu estou lendo. Então, a partir dos meus sentimentos, eu vou ter um entendimento para saber quem é Deus. Então, Deus é o meu pensamento. Deus é o meu sentimento. Deus é aquilo que eu falo. Cada um tem um Deus. E Deus não é gente. Deus não é gente. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, mas ele não é gente. Não é gente. Deus pode ser, às vezes, uma criança que te dá um abraço, ou um velho que te dá um conselho. Isso eu tenho certeza. Deus está em todas as pessoas, nos bons e nos ruins, nos inteligentes e nos burros. Ai, como Deus é maravilhoso. Eu nunca vou saber de verdade dizer para ninguém quem é Deus. Nem se eu procurar no Google. Mas eu sei que Deus é um sentimento e cada um sente o que quer. O que seu cérebro diz para você agora neste momento. O que o seu cérebro diz para chegar no seu coração e você ter esse sentimento e a certeza que Deus existe. Diz aí. Muitos acham que Deus não existe. E você?
Qual o seu sentimento sobre Deus? Porque eu acredito que, além de falar de Deus, a gente precisa sentir Deus. Porque nossas ações dependem dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E a partir disso, nós agimos como nós imaginamos que Deus agiria. E neste momento eu quero só sentir Deus. Só sentir Deus. Ai, é tão gostoso. Vai aí, sente Deus. Tchau pra vocês, até um próximo vídeo.